Alexandra? Alexandra, tô aqui, toda falante já. Joia. Luiz Roberto? Lá do Rio Grande do Sul. Aqui também, presente. Joia. E o Rafael Adelino? O Rafael ainda não entrou. Ué. Tava até... Olha, aqui outro Rafael, deixa eu confirmar. Não, o Rafael tá aqui aparecendo para mim que ele está. Você nos ouve, Rafael? Se possível, por gentileza, se manifeste aí, dê algum sinal de vida, por gentileza, porque o Rafael Forte está aqui na sala. Bom, de qualquer maneira, a apresentação do Rafael é a última apresentação, então dá tempo do Fernando Henrique e do Rafael, né? Fernando já está aí? Não se manifestaram ainda. Gente, de qualquer forma, mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Daniel Chacon, eu sou coordenador do projeto de pesquisa e de extensão que deu origem a esse colóquio, que é um projeto sobre as séries de TV e streaming, diálogos com literatura, filosofia, educação. Gostaria desde já, de agradecer muito a participação de todos, todas, os proponentes e as proponentes, né, das comunicações. Muito obrigado por compartilhar conosco os trabalhos de vocês, as pesquisas. Aqui no início, enquanto eu ajeitava a minha câmera, algumas coisas assim, eu fui ouvindo vocês. A gente tem pessoas de vários lugares, né, do Nordeste ao Sul do país, é muito legal. Desde o início, nós desenvolvemos esse trabalho desde 2018, é um dos projetos, né, pioneiros no Brasil, em termos de trabalhos especificamente com série, de um evento, de um calendário já fixo, né, da instituição. Anualmente, então, a gente tem esse colóquio. E desde 2020 que nós começamos, né, em virtude da pandemia, a desenvolver os encontros de maneira online. E desde então a gente tem tido participação assim, muito legal de pesquisadores do Brasil inteiro, da América Latina. Então, assim, estamos muito felizes com a participação de vocês e muito empolgados aí com a discussão do nosso dia. Pessoal, aí pedir algumas gentilezas, primeiramente para todo mundo deixar o microfone desligado, só o proponente, a proponente, na hora da exposição, abrir o microfone, fazer a sua exposição. Como é que vai funcionar? Infelizmente, o nosso tempo é curto, pessoal. Só aceitando mais gente. O nosso tempo, pessoal, ele é bastante curto, infelizmente, são muitas comunicações. Hoje nós temos, eu acho que mais 4 mesas acontecendo simultaneamente, 4, 5 palestras em comunicações em cada uma das mesas. Então, cada comunicador vai ter um prazo de 15 minutos, prorrogável até 20. Então, você vai começar a sua fala. Quando der 15 minutinhos, eu vou interromper e avisar, olha, mais 5 minutinhos para as considerações. Então, após as falas de todos e todas, então eu vou abrir para perguntas. Então, quem estiver participando aqui na sala, nós temos tido um nível de participação muito interessante, 45, 50 pessoas numa mesma sala. Então, o pessoal que está aí acompanhando, os nossos estudantes, seja da Universidade do Estado de Minas Gerais, seja inscritos de outras universidades do Brasil inteiro que estão participando conosco, ao final pode ficar à vontade
para poder usar esse íconezinho do Teams aqui, de reações, levantar a mãozinha, de fazer uma pergunta, ou então escrever aqui no nosso chat, quem tiver acesso aí, porque o Teams ele tem umas burocracias, não sei se todo mundo tem acesso ao chat, mas qualquer coisa pode fazer a pergunta, que eu posso ler também, vocês fiquem, então, à vontade para participar. Então, conforme combinado, 15 minutos a 20 minutos para cada comunicação. Ao final de todas as comunicações, a gente abre, então, para o diálogo. Comunicando também que a nossa sala está sendo gravada, a ideia é disponibilizar também as apresentações no nosso canal no YouTube, o que é do Colóquio Séries de TV e de Stream. Esse é um espaço, pessoal, esse colóquio, ele reúne pesquisas de várias áreas do conhecimento dentro da humanidades, filosofia, sociologia, literatura. Então, nós temos pesquisadores e pesquisadoras de várias áreas e é muito legal essa oportunidade de diálogo. E já lembrando também que hoje à noite nós vamos ter a palestra Coisas Estranhas, O Tempo do Mundo Invertido, com o professor Giovanni Zanotti. Ok? Contamos com a presença de todos e todas também. Vai ser pelo YouTube, mas para o final eu vou deixar aqui postado o link para o vídeo. Ok? Bom, sem mais delongas, então, mesa 4. Deixa eu, aqui, ó, mesa 4. Ética, formação e subjetividade, que é o eixo da nossa discussão. Então, a primeira apresentação, a escola e a família in the Umbrella Academy, as indefinições entre espaços e tempos na construção cotidiana das subjetividades. Aliere Silva Farias, Elisa Mariana de Medeiros Nóbrega. Bom, a palavra está com vocês, fiquem à vontade, tá bom? Sejam bem-vindas. Obrigado, Daniel. Eu vou abrir a apresentação, vocês me dizem aí se está funcionando. Tá ok? Todo mundo está vendo a apresentação? Alguém pode confirmar? Sim. Perfeito, perfeito. Tá bom. Então, boa tarde. Eu me chamo Aliere Farias, sou professora do curso de Letras da UFPB e da pós-graduação em Letras também. E eu escrevi esse trabalho junto com a professora Elisa Nóbrega, que é do curso de História da Universidade Estadual da Paraíba e também integrante da pós-graduação em Literatura e Interculturalidade, também da UEPB. Bom, esse trabalho, né, ele se inscreve nos nossos interesses de pesquisa, tanto de pós-graduação quanto na graduação, né? Então, achamos por bem compartilhar aqui nesse evento que abre nessa possibilidade tão interessante para a gente conhecer outros pesquisadores de outros lugares do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre uma leitura que a gente tem desenvolvido sobre essa série, né? The Umbrella Academy, que está disponível na Netflix. Então, inicialmente, né, nós pensamos nessa série para pensar, né, exatamente sobre essas questões de divisões e fraturas de espaço e também de tempo, para analisar como é que essa dinâmica entre os integrantes, entre os personagens, né, integrantes da Umbrella Academy, se entremeia, né, pensando nas relações de ensino, de aprendizagem, né, que reforçam alguns padrões identificados historicamente no ambiente escolar, como aponta Foucault. São comportamentos que demonstram, né, divisões ou fraturas no espaço também do cotidiano, como aponta Sertor, e provoca rupturas, né, no tempo de saber, de experiência, que aí é uma reflexão que a gente toma lá do Jorge Larossa Bom Dia, para pensar essa construção das subjetividades dessas 7 crianças adotadas pelo monóculo, né, ou pelo Sir Reginald Hargreaves.
A The Umbrella Academy é uma série produzida pelo Steve Blackman, adaptação das HQs do Gerard Way e do Gabriel Bá, né? Isso é interessante. E estreou já em 2019 na Netflix e tem previsão de 3 temporadas, né? Já está disponível a primeira e a segunda. Essa primeira imagem que a gente escolheu colocar aqui, ela mostra o exterior da academia e a chegada dessas crianças, dos bebês adotados, né? Em um determinado momento da década de 80, nessa narrativa, né, 43 crianças foram geradas de uma maneira inexplicável, né, espontaneamente, por mulheres que não apresentavam até então nenhum sinal de gravidez, e 7 dessas crianças foram adotadas por esse homem que parece um homem muito rico, né, o Sir Reginald. E essas 7 crianças, elas foram levadas, esses 7 bebês, para essa casa onde vai funcionar essa academia e onde se forma essa família aí disfuncional de super-heróis com poderes, né, bem estranhos, né, ou muito potentes, né, potentes demais, que provocam, né, grandes transformações aí nessa narrativa. Bom, o que é que nos interessa observar nessa leitura, né, rapidamente apontando aí essas divisões e fraturas desse espaço, que é casa, mas é também escola, né? Então, são crianças adotadas, 7 crianças, mas essas crianças, elas formam uma equipe. Elas têm uma figura de um homem que as adotou, né? Teoricamente um homem, porque quando a gente vai conhecendo a narrativa, né? E aí eu vou me deter na série, né? Na série a gente só sabe na segunda temporada que o pai é um extraterrestre, né? Mas para aquelas crianças ele é um homem muito rico, né? E muito inteligente, que as adotou, mas não gosta de ser chamado de pai, né? Ele pode ser chamado de monóculo ou Sir Reginald. Nós temos uma figura de mãe, que essas 7 crianças e até a idade adulta também, né, chamam de mãe, né, mas não passa de um robô que atende a esses cuidados, a essas necessidades básicas, né, de fato uma mulher função, né, é um robô criado à semelhança de uma mulher que atende essas necessidades básicas aí que essas crianças compreendem como sendo próprias de uma mãe. E tem um mestre, né, um professor, que é um chimpanzé também geneticamente modificado pelo Sir Reginald, e ele é o personagem que trata, né, essas crianças, que desenvolve também, né, uma relação de afeto. Então, né, também semelhante aí a uma possibilidade, né, de conexão familiar, como se fosse um tio. Então, a gente tem essa configuração aí, né, dessas pessoas que habitam, pessoas, gentes, né, robô, que habitam todos esse mesmo espaço. E nós temos essas divisões e fraturas, né? Enquanto algumas crianças anseiam esses espaços de casa, outras compreendem, né, o espaço de academia, né? E em relação a estas questões, obviamente, a gente faz uma conexão com o que o Foucault considera, né, a respeito das relações de poder que são instituídas nesses ambientes, né, como um ambiente acadêmico, um ambiente da escola. E aí, para otimizar o nosso tempo, eu coloquei no slide, no que diz respeito ao poder na disciplina, nas instituições escolares e nos mecanismos que efetivam essa disciplinarização dos indivíduos, né, que vai permitir esse controle que é minucioso, nas palavras de Foucault, né, de todas as operações do corpo, que realizam essa sujeição constante das forças e lhes impõem essa relação de docilidade, que é isso que a gente observa em determinado momento, nesses personagens.
que a gente vê essas disciplinas, né, sendo colocadas em prática, certo? Que vão fabricar corpos dóceis, fáceis de manejar. E aumenta também, né, essas forças de corpo e as forças no sentido também da utilidade, né, dessas forças das crianças aí. Nesse sentido, a gente destaca que é possível perceber nessa família ou nessa academia, né, que o poder disciplinar ele é imposto, né, e se mantém a partir do estabelecimento de uma relação hierárquica. Essas 7 crianças, elas têm nomes, mas elas são chamadas principalmente por números, né? Por esse Sir Reginald. E elas recebem um número de 1 a 7 de acordo com a utilidade das suas habilidades, né? E o número 1, né? Obviamente, por uma escolha muito sensata, né? O número 1 é o que mais admira o pai, é o que mais tem admiração pelo pai, né? É colocado como líder, então aí há uma relação, né, hierárquica de respeito já organizada, né, pelo monóculo, para que o líder das 7 crianças, né, seja alguém que o respeita. E aí cada um deles vai desenvolvendo sua personalidade, mas sempre, né, se colocando aí nesses lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses personagens, eles têm nomes também, ganham nomes depois, e ganham também outros pseudônimos, né? Mas inicialmente, objetivamente, né, o homem que estabelece essa numeração para eles, né, esse Reginald, ele estabelece, né, como uma garantia desse poder disciplinar e para que essa pressão também, né, sobre cada um desses sujeitos ajude, né, a garantir aquele controle para que todos cumpram as normas, né? É uma forma de coerção como princípio e poder de regulamentação, né, como observa lá Foucault. Em relação a como essas personagens vão reagir, né, a essa organização de sua vida a partir de uma hierarquia, a gente remete à reflexão de Certeau, quando ele pensa sobre as artes de fazer que escapam, né, do que a gente observa como norma na sociedade. Então, obviamente, como não é possível considerar apenas que a vida se resume, né, a essas ações que estão dentro da rede de poder e vigilância, esses personagens, eles também não são passivos. Então, cada um deles vai explorar, né, táticas e estratégias, como aponta Certeau, né, para viver aí dentro desse espaço aí com fraturas nas relações. Então, esses personagens, eles vão, nas palavras de Foucault, jogar com os mecanismos da disciplina e eles não vão se conformar com essa disciplina, a não ser para alterá-la. Então, em um determinado momento, cada um dos personagens, né, toma um rumo diferente. Por quê? O grupo passa a se esfacelar, né? Aquelas regras, aquela disciplina, não vai conseguir manter o grupo coeso, e aí ele se esfacela para se reunir, né, com um grande acontecimento que abala todos, que é a morte, né, ou o que eles pensam ser a morte dessa figura do pai. E aí é onde a gente entra, aí já para finalizar, nessas rupturas no tempo do saber de experiência. E aí eu vou lá para o Jorge Larossa, bom dia, para lembrar que ele diz assim: este é o saber de experiência, que é o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai acontecendo ao longo da vida, e no modo como nós vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece. E então, quando esse grupo se reúne, o que é que acontece? Eles aprendem com as suas próprias experiências, mas é um saber de experiência que também é cheio de rupturas e fissuras. Por quê? Porque eles vivem experiências em outros tempos e em outros espaços, né? Eles viajam no tempo
Eles visitam outros espaços e eles vivem essas experiências. E aí eles retornam a outros tempos também, aos tempos de onde eles achavam que tinham saído. E só que os tempos, né, mudam e eles mesmos também sofrem muitas mudanças com todas essas experiências, né? E eles são sabedores de cada um de suas experiências e ao se reencontrar, né, trocam também essas múltiplas experiências ou se afastam por conta dessas múltiplas experiências. Então, é uma série que traz essa relação aí, né, de sujeitos fraturados nessa relação família, escola, academia, casa, né, criação utilitária, afetividades, faltas, né, de afeto também. E aí tem muito pano para manga, a gente quis só indiciar, né, alguns dos elementos, que é um estudo maior, e é isso, não vou me estender mais, e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, viu, Aliele? Excelente exposição. Logo a gente vai abrir, então, para perguntas, para a gente poder dialogar mais, ok? Bom, agora a próxima apresentação. O Último Reino, The Last Kingdom, a formação humana ética, Alexandra Moreira de Castro. Fique à vontade. Adoro a série, mas não vi a última temporada. Se tiver spoiler da última temporada, eu vou ficar muito triste. Não, não vou dar spoiler, professor. E eu adoro a série, viu? Então, me apaixonei pelo Último Reino e, ao me deparar com o colóquio, pensei, vou dividir essa paixão. Eu sou formada em Pedagogia e em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Educação pela UENG. E eu queria dividir com vocês um olhar de pedagoga, um olhar de quem é formada em Direito, como eu falei, sem a gente perder de vista uma ideia de Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Então, toda vez que eu leio um livro, que eu assisto um filme, que eu vejo uma série, eu lanço o olhar de quem busca conhecimento. E aí, ao assistir o primeiro episódio de O Último Reino, eu fiquei intrigada, apesar da violência gráfica que a série nos apresenta. Ela é para pessoas acima de 18 anos e, no meu ponto de vista, a classificação indicativa está adequada, porque conta a história da formação da Inglaterra, misturando elementos verdadeiros com elementos fictícios. Tanto que o personagem principal, Uhtred, ele representa, no meu ponto de vista, a ideia de povos que se viram entre guerras. Ele representa pessoas que lutam por tomarem conta do seu próprio destino. Aí eu vou dividir com vocês a apresentação que eu fiz. Vocês estão vendo? Sim, ótimo. Ótimo. Então, naturalmente, o meu olhar em cima do Último Reino é um olhar associado à formação humana ética, porque a minha dissertação de mestrado foi uma conversa entre a educação e a ética. A série possui 5 temporadas e integra o acervo da Netflix. Ela é baseada no livro Crônicas Saxônicas, de Bernard Cornwell.
que é um dos mais importantes escritores britânicos dos nossos tempos, e ele é apaixonado por história. Então, para quem conhece os eventos históricos da formação da Inglaterra, vai reconhecer nessa série muitos fatos verdadeiros. E isso aqui eu já falei. Quero dividir com vocês que os episódios, eles são uma forma de refletirmos sobre as nossas crenças íntimas e coletivas que nos sustentam como indivíduos e como sociedade, ao mesmo tempo que nos convidam a sermos corajosos e leais e a fazermos o que é certo, e não o que é mais simples, fácil. Aqui, com relação às nossas crenças íntimas, a associação que eu faço é o contato com o divino em nós. E com relação às crenças coletivas, aquilo que perpassa pela religião e pela política. Porque no último reino fica muito nítido para nós a disputa entre a Igreja Católica e as religiões pagãs. E a política, não só aquela que visa o bem da coletividade, mas aquela que diz respeito ao olhar de quem é autoridade perante as nossas vidas. Na série, nós somos apresentados a vários governantes que carregam consigo crenças íntimas que afetam profundamente as vidas de seus súditos, sejam eles cristãos ou pagãos. E de maneira emblemática, cada capítulo termina com a seguinte frase: o destino é tudo, escondendo a ideia de que, na verdade, as escolhas que fazemos são tudo, escolhas individuais e comunitárias. Essa descoberta de Uhtred, que é o protagonista da série, de que as escolhas que fazemos são tudo, é um convite para nós tomarmos conta das nossas vidas. Então, através de observação sistemática, eu procurei refletir como nós, seres humanos, nos constituímos integrantes de grupos e nações com direitos e responsabilidades em diálogo com a educação e com questões éticas. Aí, para quem não teve a oportunidade de conhecer a série, vou voltar aqui. O Último Reino. Essa figura aqui em cima é o rei Alfredo, o Grande. Ele, de fato, existiu. O sonho da vida dele era unificar os reinos numa única nação, na Inglaterra. Este aqui é o Uhtred, o protagonista da nossa história. Coloquei aqui para vocês algumas imagens. Nessa primeira foto, o Uhtred está entre a Brida e o rei Alfredo. A Brida representa aqui para nós as nossas posturas, condutas, pensamentos, sentimentos que se afastam do cristianismo. A Brida é uma viking de coração. Ela nasceu saxã, foi batizada, e depois ela foi sequestrada e cresceu como viking. O rei Alfredo é cristão e o objetivo dele, político, individual, observem, é levar o cristianismo para o resto dos reinos. Mas qual cristianismo? Aqui nós temos a imagem de várias pessoas, personagens fictícios e reais. Dentre esses personagens reais, eu destaco a figura do rei Eduardo. Se eu mexer com o mouse, vocês veem? O rei Eduardo, da direita para a esquerda, é o segundo. E a senhora da Mércia.
Aqui nós temos figuras de personagens que influenciaram profundamente a vida de Utrecht. Embaixo nós vemos um casal de meninos, são os filhos dele. Um é cristão, a outra é viking. Vemos o padre Beoca. E na série, as conversas que os dois têm são conversas de uma profundidade muito grande, que nos ensinam a olhar para dentro de nós mesmos, a avaliarmos as nossas próprias convicções. Aqui mais imagens, amigos, pessoas que acompanham a vida de Utrecht, porque não somos sozinhos. As escolhas que fazemos afetam a vida daqueles que nos cercam. E aí, eu me recordei da ideia de educação para Paulo Freire, que é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática. É naturalmente política. Isso está na obra Pedagogia da Indignação. E aí nós nos perguntamos, qual teoria do conhecimento colocar em prática? Aquela que diz de uma pedagogia dialogal, ativa e corajosa, que tem espaço para os afetos, para a escuta generosa e para o respeito mútuo, que propicie reflexão sobre o próprio poder de transformação de nós mesmos e do mundo. Na série, nós vislumbramos essas questões. É uma época que está muito distante das nossas vidas. Se passa no século IX. Não existe internet, não existe geladeira, máquina de lavar. A maneira como as pessoas se comunicam é extremamente arcaica se a gente pensar nos nossos tempos. São enviadas cartas que podem implicar em atitudes corajosas ou em atitudes covardes, cartas que espelham afetos ou que geram inimigos, cartas que produzem escutas generosas e cartas que afastam pessoas e distanciam reinos. Para a ética, eu me recordei de duas possíveis classificações, a ética utilitarista e a ética deontológica. A nossa companheira citou o utilitarismo na primeira apresentação. A ética utilitarista é de Jeremy Bentham. O que importa são as consequências do ato para o bem maior da coletividade. E aqui nós reconhecemos a figura do rei Alfredo. Ele toma muitas atitudes com essa ideia de forjar a Inglaterra. Atitudes que podem ser questionáveis, porque ele visava, na cabeça dele, o bem maior da coletividade. Coletividade cristã. Para nós entendermos como que funcionam essas consequências de um ato para o bem maior da coletividade, Henri Bugalho, que é um filósofo brasileiro dos nossos tempos, ele nos faz imaginar que 5 pessoas estão amarradas em um trilho de trem que vem na direção do observador. Na bifurcação, uma pessoa também está amarrada ao trilho. O observador somos nós. E nós temos a opção de mover a alavanca. Quem devemos escolher morrer? Desviar a alavanca e poupar 5 vidas? E se essas 5 pessoas forem criminosas? A vida dessas pessoas vale mais do que a vida da outra pessoa que está amarrada ao trilho da bifurcação? Vejam que dilema. Na visão utilitarista, por exemplo, a tortura do terrorista é aceitável moralmente, vez que com a tortura o terrorista dirá onde a bomba está e o bem-estar de uma coletividade será garantido.
Já para a ética deontológica, que está para Kant e o imperativo categórico, os atos morais valem por suas intenções e não por seus meios. Por exemplo, eu não vou roubar, matar, porque eu quero que seja uma norma para todos, todas. Ou seja, que ninguém roube, mate outro ser humano. Portanto, na visão da ética deontológica, torturar o terrorista não é aceitável moralmente. Perceberam? A ética deontológica se opõe à ética utilitarista. E essa série, O Último Reino, ela é permeada de discussões em torno da ética utilitarista e da ética deontológica, embora naturalmente essas expressões não sejam usadas. E fica a questão para nós: que tipo de sociedade queremos forjar? Lá no século IX, que tipo de sociedade o rei Alfredo queria forjar? Bem na primeira temporada, fica claro para nós que Uhtred é a espada de Alfredo. Alfredo tem as ideias e Uhtred coloca essas ideias em prática. Mas coloca essas ideias em prática baseadas em qual ética? Na ética utilitarista ou na ética deontológica? E aí eu queria que nós refletíssemos que sociedade nós desejamos. É uma sociedade baseada na necrofilia ou na parafilia? Queremos uma sociedade indutora de políticas emancipatórias, libertárias e integradoras? Ou apoiamos uma sociedade de políticas opressoras, excludentes, cruéis, irresponsáveis, preconceituosas? É preciso que nós lancemos um olhar para nós mesmos. Pode ser que não desejemos uma sociedade necrófila, mas apoiamos com os nossos pensamentos, as nossas condutas e as nossas omissões. Como devemos agir perante as outras pessoas? Por isso que eu disse lá atrás que a série é um convite para nós aprendermos a fazer aquilo que é certo e não aquilo que é mais fácil, mais simples. As escolhas de Uhtred são escolhas difíceis. E as consequências dessas escolhas afetaram a formação da Inglaterra. E aqui eu quero destacar de novo, essa figura Uhtred não existiu, mas diz para nós de escolhas que afetaram a formação da Inglaterra como nós a entendemos hoje. E se nós trouxermos a ideia para a formação do nosso país, quais escolhas nossas afetam o Brasil? Como devemos agir perante as outras pessoas? Assim, podemos pensar a educação, eu vou corrigir esse P aqui agora. P que ficou faltando. Vocês ainda estão vendo? 5 minutinhos, viu? Joia. Assim, podemos pensar a educação associada a um projeto transformador, que vai lutar contra uma cultura milenar de opressão e que vai priorizar valores morais e a reflexão crítica sobre esses valores. Uma educação ética que nos compreenda como indivíduos imanentes e transcendentes, com possibilidades reais de intervenção e de transformação do contexto atual, no qual todas, todos estamos inseridas. Eu queria realmente convidar a todos e a todas para se enamorarem da série e lançarem os seus próprios olhares sobre aquilo que nos é apresentado, sobre as disputas políticas e religiosas que afetam as nossas vidas. Era isso. Alexandra, muito obrigado.
Nós já temos aqui no chat, o Cláudio já deixou uma pergunta, eu também tenho algumas considerações, mas vamos continuar com as apresentações e no final a gente tem a possibilidade de dialogar, então, com os comunicadores e comunicadoras. Alexandre, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Fala. Em especial, muito obrigado por não ter feito spoiler da última temporada. Não poderia. Obrigado, tá bom? Gente, agora, vamos lá. Deixa eu achar aqui a programação. Ruptura ética... Não, ruptura, 2 pontos. Ética e literatura. Luiz Roberto Lins Almeida. Boa tarde, meu nome é Luiz Roberto. Eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em estudos de linguagens da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu não vou fazer a apresentação, não vou projetá-la, né? Mas eu vou falar então sobre essa série que foi lançada este ano, em 2022, pela plataforma Apple, né? Apple TV, Severance, é o nome em inglês dessa série, né? Ela tem o roteiro de Dan Erickson e foi dirigida pelo Ben Stiller. E ela parte da premissa sedutora de uma possibilidade de compartilhamentos estanques entre a vida privada e a vida de trabalho. Né? Por meio de um procedimento cirúrgico, implantam um chip na cabeça do trabalhador, fazendo com que as memórias que ele tem fora do trabalho e dentro do trabalho não se comuniquem. Né? Então ele não, enquanto ele está no trabalho, ele não lembra da vida pessoal, e quando ele está em casa, ele não sabe em que ele trabalha. É bastante comum a gente ter essa expressão, né, de que gostaríamos de, quando você chega no trabalho, esquece todos os problemas, né, deixar os problemas em casa. E a série, então, além dessas considerações técnicas e estéticas, que é uma série muito bonita, muito bem acabada, ela abriga a possibilidade de reflexões éticas, né? O sonho de manter essa vida compartimentalizada, de não levar os problemas pessoais de casa ao trabalho e vice-versa, pode rapidamente redundar em alienação. E é disso que trata um pouco a série, né? É difícil de dizer do que trata a série, porque ela ainda está na primeira temporada e foram 9 episódios, então ainda é muito incipiente para se cravar alguma coisa em relação à conclusão dela. Né? Então, nos limites deste trabalho, dessa apresentação que a gente está fazendo aqui, eu quero ver na cisão interna imposta aos personagens um reflexo da cultura que busca eficiência em detrimento da vida dos trabalhadores e valoriza, sim, o processo de alienação e caracteriza um tipo de violência que é típico da burocracia. Mas eu quero falar sobre, assim como eu coloquei ruptura, ética e literatura, também tem um fenômeno da duplicação, né? Porque enquanto eu estou no trabalho eu sou um, enquanto eu estou em casa eu sou outro. Então tem essa divisão, ela causa uma duplicação. Né? E o fenômeno da duplicação é bastante conhecido na literatura, ele recebe o nome de Doppelganger, que foi o nome dado pela primeira vez pelo Jean-Paul Richter, um escritor alemão. Né? E esse insólito, né, do encontro com o duplo é apresentado em várias artes narrativas. Por exemplo, em William Wilson, do Edgar Allan Poe, que simplesmente aparece um duplo que funciona como delator, não tem explicação para essa presença. No retrato de Dorian Gray, a duplicação se dá na inversão entre o retrato e o retratado. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, também tem essa dualidade que se apresenta alternando o caráter do protagonista. E aí tem contos do Jorge Luis Borges, como, por exemplo, El tema del traidor e del héroe, que aparece um duplo como necessidade de completar a história, de cumprir o destino, né? E também do Jorge Luis Borges, tem Borges y Chaud, que tem uma inspiração em Heráclito, que tem um estranhamento entre o eu que escreve, o eu Borges que escreve, e o eu Borges que consta nos dicionários biográficos. Então, na literatura a gente tem essa duplicação. O cinema também apresenta isso, como, por exemplo, o Terminal, que em português foi traduzido como Vingança Perfeita, dirigida por Von Stein, e o Clube da Luta, que também sai de um livro, mas que adaptado, ele é bastante conhecido pelo filme, né? Dirigido pelo David Fincher, e é escrito
pelo Chuck Palahniuk, né, que tem essa questão da duplicação. E nas artes plásticas também, eu gostaria de relatar, né, isso, além da questão das selfies, né, que de você do autorretrato, da selfie, de você aparecer nos dois, você ter uma imagem duplicada, como no espelho, um exemplo de duplicação pode ser as meninas de Velázquez, na qual ele se retrata ao retratar as meninas, né, como se fosse num jogo de espelhos. Daí, na série Ruptura, a duplicação opera-se pela divisão, pela cisão. O trabalhador divide-se, e aí, para quem assistiu, tem o INI e o AURI, né? O INI é o interno e o AURI é o externo. Né? No começo da série, essa solução, isso parece muito racional, porque o protagonista está passando por um problema de ordem pessoal, tem uma perda bastante significativa, e ele... para ele é muito bom. O esquecimento daquele sofrimento pela perda por 8 horas do dia é muito bom, né? E o eu interno, o eu trabalhador dele, o eu empregado, né, não sente a dor do sofrimento e nem, por exemplo, a ressaca ele só sente o efeito da ressaca da bebida do dia anterior, né, do sofrimento dele como um out, como um externo. Né? E o seu externo não sabe o que ele faz durante a jornada de trabalho. Então, essa alienação aí está completa, né? E na maior parte da primeira temporada, né, que é o que se tem disponível até o momento, a cisão é quase que completa. Os trabalhadores, né, tanto internamente, tanto quando estão dentro da empresa quanto fora, eles têm consciência de que eles estão duplicados, mas eles não têm consciência do trabalho que eles fazem. E isso leva ao ponto seguinte, que é a burocracia e a alienação. E nesse aspecto, eu trouxe, eu quis trazer, né, a Hannah Arendt, quando ela fala sobre, ela fala sobre burocracia e ela fala sobre violência, e ela trata sobre ela aborda aquela faceta cruel da obediência cega a uma cadeia de comando burocrática no Eichmann em Jerusalém. Mas também em Sobre a Violência, ela fala sobre os sistemas de dominação. E daí ela diz ela coloca a burocracia como um sistema de dominação mais. Vou ler aqui a citação dela, abro aspas. Hoje, poderíamos acrescentar a última e talvez a mais formidável forma de dominação, a burocracia, ou o domínio de um sistema intrincado de departamentos nos quais nenhum homem, nem um único, nem os melhores, nem a minoria, nem a maioria, pode ser tomado como responsável e que deveria ser mais propriamente chamado de domínio de ninguém. Essa é a burocracia, né? Então, nesse ponto da burocracia surgem questões éticas. Né? Dentro da estrutura da corporação, os empregados não sabem exatamente o que fazem, nem a razão pela qual fazem. Eles estão alienados da sua vida pessoal, estão alienados no trabalho também, e também do fruto do seu trabalho. Né? Então, existe uma alienação total ali. Embora os trabalhadores não saibam o que estão fazendo, isto é, não compreendam exatamente o que façam, ainda assim, eles acreditam ser bons no que fazem, chegando a ser recompensados com prêmios, comemorações, que emulam um sistema de validação corporativa. Isso é muito interessante. Ele não sabe o que faz, ele não sabe a consequência do que ele faz, mas ainda assim, eles são muito bons no que fazem. Tá? Né? Eles não e essa parte que eles não, eu vou pular um pouquinho, essa parte que eles não sabem o que eles fazem é muito interessante, porque tem um diálogo que chega uma trabalhadora nova, uma empregada nova, e ela quer saber exatamente o que eles fazem. E eles não sabem, eles simplesmente clicam e arrastam. Né? Click and drag, essa é a ordem, o comando do que eles têm que fazer. E eles têm que trabalhar com números que aparecem na tela, uma seção, eles trabalham na repartição de microdados, refinamento de microdados, e eles ficam mexendo com números, mas eles não sabem, é simplesmente uma sensação, né? Então, e aí o personagem Dylan explica, na teoria dele, ele acha que o que eles estão fazendo, ele tem uma teoria toda elaborada para isso. Ele coloca assim: se nossos externos estão lá fazendo ruptura, um procedimento cirúrgico, tudo deve ter dado muito errado, fome, pragas, etc. Então, o que vai fazer a humanidade desesperada? Povoar o mar. Mas primeiro, devem enviar sondas ao fundo do mar para eliminar enguias mortais, etc.
porque não podemos viver com elas. Então, nós enviamos as sondas, eles nos mandam os dados, e nós identificamos as enguias e indicamos o que as sondas devem destruir. Só que daí, quando a moça pergunta para ele, mas essa é a teoria principal? Ele fala, não. Irv, o outro personagem, acha que nós estamos tirando palavrões de filmes. Ou seja, eles estão tão alienados que eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo, né? Então, o absurdo dessa resposta reforça a alienação. Assim como o eu externo deles não sabe o que o interno faz, o interno também não sabe. Ele aperta botões, clica, arrasta. Tudo que ele precisa dar é uma resposta subjetiva, né? E é baseado nessa sensação que ele é incitado a atuar, né? Então, ele sabe que é eficiente porque atinge as metas e é recompensado por atingi-las, mas não sabe o que ele faz. Não sabe a importância do que ele faz e nem o quanto beneficia e aí ou prejudica a sociedade. A despeito disso, ele é eficiente, ele cumpre as ordens. Esse tipo de conduta não é desconhecido de certos trabalhadores ou de certos funcionários públicos. Nesse ponto, a série ela indica uma crítica à cultura corporativa que muitas empresas acabam transformando em um verdadeiro culto, né? Culto à empresa. Então, essa obediência cega e a confiabilidade na infalibilidade e a confiança na infalibilidade da corporação, a fé nos propósitos da empresa são elementos que mantêm a coesão do grupo de trabalhadores. Assim como a Hannah Arendt vai dizer disso na Segunda Guerra Mundial, né? Então, passando aqui para a parte final, tem esses conflitos e questões éticas, né? A fragmentação da consciência, que poderia ser vislumbrada como uma dádiva, como um benefício, representa o conflito entre o eu interno e o eu externo. A cirurgia e a cisão dela decorrente causam um problema de ordem trabalhista. Se o empregado não quiser mais trabalhar na empresa, ele tem que pedir para o seu externo para que ele rescinda o contrato de trabalho. E uma das personagens chega a fazer isso. E o que acontece? O seu eu externo, que não sabe o que acontece com o eu interno, simplesmente nega. E aí surge uma questão bastante interessante desse conflito de vontades, porque a vontade do eu interno do empregado é anulada pela vontade do eu externo, né? Então, o interno tem que trabalhar contra a sua própria vontade naquele momento, porque no outro momento foi determinado. Não deixa de ser, e os frutos, né? Porque o salário, quem goza é quem está fora. Então, os benefícios são para o externo, para o alto. É uma espécie de servidão voluntária causada pela cisão da consciência. É como se fosse uma redução à condição de trabalho escravo pela cisão da consciência, né? E esse conflito reflete um dos efeitos do duplo, que é a guerra contra si mesmo, né? Que surge no seio dessa burocracia, que é essa forma de dominação, como nós vimos anteriormente, né? E essa própria burocracia é o que se interpõe entre as duas versões do sujeito. Nesse ponto, os conflitos comuns que têm as pessoas dão-se na cisão, e com isso há uma guerra de uma parte contra a outra. Mais ou menos como no tema del traidor e del héroe, do Jorge Luis Borges, as figuras confundem-se e o revolucionário também é o traidor. Então, não é possível concluir esse trabalho, essa apresentação, ela fica em aberto, porque apenas a primeira temporada foi apresentada. De qualquer forma, ela nos incita a questionamentos sobre a alienação do trabalho, a escravidão de si e os limites da autoridade do empregador, né? Mas eu gostaria de terminar essa apresentação focando na facilidade com a qual os indivíduos empregados são mobilizados e são utilizados pelo empregado, né? E eu gostaria de terminar lembrando que essa cisão se dá de várias formas, inclusive, aproveitando que o evento é de BH, tem aquele poema do czar naturalista do Drummond, que o czar ele não acredita na maldade dos que caçam borboletas, né? Porque ele caça homens. Então, essa cisão que existe em vários momentos, ela também está presente no seriado de alguma forma, e ela nos mobiliza a refletir sobre a violência causada pela própria burocracia e pela cultura corporativa. E era essa minha participação. Muito obrigado.
Luiz Roberto, muito obrigado pela exposição, por compartilhar conosco aí as considerações. Eu confesso que não conhecia a série e fiquei, assim, bem entusiasmado para assistir. É bem uma pegada que eu gosto muito, assim. Muito obrigado. Vamos ver a próxima apresentação. Universo da Invocação do Mal, o Religioso e o Medo. Fernando Henrique Modolo e Rafael Adelino Fortes. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Nós não tivemos, apenas te ouvimos. Enxergam agora? Estão me ouvindo? Agora nós tivemos. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Ok, fica à vontade. Só reafirmando, Fernando, não sei se você estava no iniciozinho aí das apresentações, mas 15 minutos de fala prorrogável por mais 5 minutos, tá? Ok. Todos enxergam? Oi. Fernando, você precisa de auxílio para transmissão do slide? Ai, por favor, tá conseguindo enxergar? Só queria saber se está aparecendo aí. Estava aparecendo, Fernando, mas aí você... Agora sim, agora está aparecendo. Oi? Sim, foi. Então vamos lá. Eu sou o Fernando, tá? Prazer a todos. Sou acadêmico do curso de administração. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo ao longo de um tempo no trabalho de iniciação científica. Nós vamos trabalhando a questão da analogia, da trilogia do filme Invocação do Mal. Estamos trabalhando a questão do universo da Invocação do Mal, a comparação entre o religioso e o medo. O universo de Invocação do Mal, ele se concentra na questão dos dois demonologistas, né, que é o Ed Lorraine e Barry, o casal, né, que geralmente ajudam aquelas famílias com problemas de cunho sobrenatural. Eles trabalham, e toda essa trilogia do filme, né, comparado com Invocação do Mal, ele traz toda a questão do conservadorismo norte-americano, né, onde esses americanos eles viam, né, da guerra vitoriosos, enfatizavam muito a questão do nacionalismo, né, a questão da família tradicional, a questão da família cristã, a questão da família conservadora. Até então, esses filmes eles não seguiam uma ordem cronológica, mas todos os trabalhos deles eram desenvolvidos a questão, enfatizavam muito a questão do cristianismo, né? Trabalhavam muito a questão das obras clássicas, de bastantes ideais da religiosidade, né? Que sempre enfatizava a questão daquela pessoa religiosa, aquela pessoa que tinha uma crença ao Deus do catolicismo, né? A questão da enfatização da Bíblia. Então, ele segue essa ordem aí, que não é cronológica, né? Que a Invocação do Mal, que foi o primeiro filme em 2013, Invocação do Mal 2 em 2016. E nisso também trabalhou a questão do filme Annabelle, né? Que, querendo ou não, envolve a questão, né, daquela família que participavam arduamente da Igreja Católica, envolve a questão da freira, né, querendo ou não, é um símbolo religioso da Igreja Católica. Os slides não estão passando. Isso. A questão das cronologias da história, né, que se passam, a questão da freira que se passa nos anos de 1950. Annabelle, né, que eles seguem essa ordem em 1955, eles trazem essa questão da própria ideia de possessão e abrem sempre um parênteses para as dúvidas. Que dúvidas que é essa? É as sugestões das figuras divinas
que se afasta facilmente enquanto o demônio está perto. O que isso traz? É muito comum hoje eles questionarem a própria fé que tiveram ao encontro desses lados mais obscuros da religião. É nesse momento que vem esse enfoque, né, da questão do demônio. É como se fosse uma aprovação de fé. Será mesmo que nós estamos preparados a enfrentar, né, esse mal aí, esse mal que assola essa família, querendo ou não, que já vem de dentro de um berço, né, da igreja, né, do catolicismo? A questão, e equilibrando todo esse suspense, né, do filme, deixemos dizer dos sustos mais óbvios, que a sequência dos filmes, tanto do primeiro até o terceiro, né, focado na questão da invocação do mal, eles não têm o mesmo impacto. Eles trazem de uma forma esse primeiro impacto, primeiro ali bastante forte, né, a questão da religião, a questão do catolicismo, a questão da Bíblia, que até o terceiro, até o último filme, que eles deixam um pouco a desejar voltar na questão do susto e enfoque da religião do catolicismo. E quando nós falamos que, ao trabalhar a questão do medo como forma de doutrinação, nós temos um exemplo que na maioria dos filmes de terror ocidentais, que envolve a temática do sobrenatural, podemos perceber uma dualidade entre o bem e o mal, o conflito entre o Deus e o diabo. São muito bem construídos no imaginário da tradição judaico-cristã. Diante disso, os filmes de terror sobrenaturais trazem consigo essa temática religiosa. Em si, muito forte, o que não se aponta para a discussão, se realmente estamos lidando com terror por ser uma forma de doutrinação ou uma forma de medo. Será que isso, será que isso é a questão da punição, né? Nós não podemos deixar de enfocar também o porquê só da maioria desses deuses do primeiro filme até o terceiro, porque sempre as pessoas do cunho da religião católica e não as outras religiões. As questões das alegorias religiosas apresentadas em questão do medo é que possivelmente é provocado nos espectadores a refletir sobre isso, o porquê os filmes atraem muitos públicos se a sua premissa é aterrorizar as pessoas. Contudo, formando esse grande paradoxo para a real situação apresentada ao entender o filme, a comparação do interesse público entre o gênero realista ou fictício vai muito além da imaginação de nós sentarmos ali entre uma roda de amigos, até mesmo com a família, e apreciar a questão do filme, né? Que, na real das hipóteses, ele sempre vem apresentando umas formas reais de acontecimento, né? Nas aberturas do filme, esse filme é baseado em fatos reais. Contudo, buscamos dialogar com os comportamentos do casal, né? Frente às manifestações malignas, sobre a forma de compreender como as narrativas hoje reforçam e dialogam com o arquetipo do cristianismo. A questão dessa possessão abre muitos espaços para dúvidas. Por isso, apesar da fé e o terror serem à primeira vista, os conceitos antagônicos, eles se cruzam juntamente com a forma como tratam o medo com o desconhecido. Se existem instituições religiosas que usam o medo para essa punição. Pessoal, só um detalhe, os slides não estão passando, viu? Ainda está no primeiro. Nós não estamos visualizando os demais, mas pode continuar a apresentação, é só para situar. Aqui a gente não consegue ver além do primeiro. Eu gostaria de apresentar uma parte do filme para vocês, tá? Resumindo todo esse contexto aí que foi apresentado. Consegue enxergar? Eu acho que está com um problema na transmissão dos slides, na apresentação. Ô, Fernando. Fernando, sim. Você nos ouve? Sim, bem baixinho, professor. Você nos ouve? Fernando,
tem dois problemas. O primeiro, que nós não conseguimos acompanhar a escrita dos slides, apenas a sua fala. E o segundo, se fosse possível, eu gostaria de sugerir você continuar na exposição por duas razões. Primeiro, porque está travando um pouco e passar o vídeo tende a travar mais ainda, pode prejudicar aí a fala de vocês. E segundo, como a nossa apresentação, ao final, nós pretendemos subir para o YouTube, se tiver trechos longos de séries, de filmes assim com direitos autorais, o YouTube vai derrubar. Aí, se você puder, por gentileza, continuar na exposição. O trecho longo é a partir de quantos minutos? Não entendi, Rafael? Não, professor Daniel, é a partir de quantos minutos? Não sei dizer com efetividade. É porque foi até um trecho que eu tirei do YouTube, né? Mesmo, do próprio YouTube. Um canal. Mas se for um canal que detém o direito, né? Tá, então eu acho que não precisa passar, não. Daqui eu vou só dar uma fechada na questão desse todo esse universo da invocação do mal, né? Que acontece? A gente tem narrativas, né? Que elas ocorrem toda a década de 50, como o Fernando já falou, a maioria começa na década de 50, mas os casos vão ser feitos na década de 60, né? Então, sempre com foco na questão familiar, naquela questão do tradicionalismo, né? Isso também reflete a questão da vitória da guerra, a América, né, como sendo, os Estados Unidos como sendo grandiosa, né, e também o foco no conservadorismo. Então, assim, o filme, ele se torna, todo esse universo da Invocação do Mal, ele se torna muito mais religioso do que aterrorizante, né, porque vai trabalhar com a questão da dualidade, né, tem um espaço para o Deus cristão, mas eu não tenho espaço para outros deuses. Então, assim, e tudo aquilo que foge do escopo judaico-cristão é demoníaco. Então, é uma forma também de a gente pensar na questão de família, né? Que é um filme que vai passar e perpassa lá na segunda metade do século XX, mas ele chega hoje no século XXI com a mesma roupagem e não traz muita coisa diferente do que o grande percursor trouxe, que foi o Exorcista, em 73, né? Que levou as pessoas a procurarem Deus, procurarem a igreja, com medo de ficarem possuídas pelo demônio. Então, a franquia, inclusive, ela está meio que perdendo até um pouco da proposta inicial, né? Com filmes como A Maldição da Chorona, né, que vai falar um pouco que a gente nem comentou aqui, né, que não foi nem pertinente, porque muitos nem associam a Chorona como parte da franquia, né, mas é para falar do estrangeiro, né, da questão estrangeira, que para falar da Chorona seria uma outra apresentação que demoraria mais tempo. Nós temos quantos minutos ainda? Ainda tem mais 5 minutos. Sim, mas eu acho que a ideia principal foi isso. Eu só peço, em nome do Fernando, também desculpas pela questão da apresentação dos slides, né, que eu acho que travou por conta da internet, mas eu estou com ele aqui, eu vou ver se eu consigo, só para ter uma ideia, a questão de como foi feita os filmes e a questão cronológica que nós montamos, né? Deixa eu só
tentar transmitir aqui. É rapidinho. Deixa eu ver aqui, janela, tá. Compartilhar. Todos vêm? Então, está aqui. Quando o Fernando falou, então, assim, a ordem dos filmes, né? Invocação do Mal 2013, né? A gente está vendo aqui. Aí tem aqui a questão de quando eles foram lançados, né? Eles não seguem a ordem cronológica. Para ver de forma cronológica, né, seria essa sequência aqui, né, que quando vai surgir algumas manifestações, né? E então seria mais ou menos dentro dessa ordem cronológica. E a gente está vendo aí que é bem numa época que se passa, né, aquela questão ultraconservadora dos Estados Unidos, né, até resposta até com a política neoliberal, a questão de restabelecer valores morais, né? Então é isso que passa, que a gente consegue ver dentro do universo da Invocação do Mal, que não é nem tanto, eu não enxergo nem tanto quanto um filmes de terror, mas são filmes mesmo cristãos e que carregam a doutrina cristã, né, com a dualidade. Se eu não estou apegado em Deus, eu abro a porta para o diabo, que é aquilo que não foge muito do Exorcista lá em 73. Mas eu acho que é isso mesmo. O Fernando quer falar mais alguma coisa? Fernando? Então, para mim também está tranquilo, professor. É isso aí que nós gostaríamos de passar. Tá. Então, pessoal, obrigado. Desculpa os problemas técnicos, que eu estou improvisado, eu estou até aqui numa sala improvisada do meu trabalho. A gente está. Então, desculpa. Aí. Sem problema, Rafael, Fernando, isso acontece. Tá bom? Sim. Aproveitando, então, vocês, eu gostaria de começar, né, a gente começar o diálogo. Pessoal, quem tiver com interesse de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, fica à vontade para poder levantar a mão, tá bom? E quiser abrir o microfone, a câmera para poder fazer a pergunta diretamente, pode ser feito, ou então pode escrever aqui no nosso chat que eu faço a leitura para vocês. Então, Rafael, Fernando, algumas questões. Inclusive, eu acho que a questão que mais me gerava dúvida, você, Rafael, acho que respondeu bem, que eu ia perguntar qual que seria o novo elemento que essa série traria em relação, um novo elemento no que diz respeito a essa relação entre medo e religião, de diferente em relação às obras mais clássicas, a filmes igual, por exemplo, O Exorcista, mas você mesmo acabou já dizendo que é mais ou menos mais do mesmo, né? Eu só tenho, assim, do ponto de vista mais formal, uma pequena divergência no sentido, assim, que na minha percepção é uma leitura dentro das leituras possíveis no seio do cristianismo, né? Porque o cristianismo ele é marcado por uma diversidade muito grande. Então, esse filme, essa série não traduz o cristianismo como um todo, até mesmo porque a gente nem sabe se pode falar de cristianismo no singular diante de toda a diversidade, mas um modo de se pensar a fé cristã muito vinculado ao que você falou aí com muita propriedade, que é esse conceito de um cristianismo mais fundamentalista, mais conservador, bem norte-americano. Bom, uma dúvida que eu fiquei vocês percebem esses elementos de medo e religião que perpassam essa série de filmes também proposta em outro formato, que são os formatos das séries de TV, de streaming,
Vocês percebem que esse tipo de narrativa tem emplacado outras séries? Vocês conhecem alguma outra série que trabalha mais ou menos nesse caminho da invocação do mal? Ou vocês acreditam que não, de fato, está caindo até mesmo em desuso esse tipo de narrativa e não tem sido tão presente nas séries de TV e de streaming? Ficou claro a minha pergunta? Sim, na verdade, a gente tem lá a maldição da Casa Rio, né, que vai trabalhar com questões de assombração, mas o que acontece hoje? Hoje a gente já não está mais, a gente pode dizer o seguinte, que dentro do universo do terror, a gente vive de ciclos, né? Então, o que mais hoje, né, tipo, tá ficando um pouco demodé a questão da invocação do mal, dessa questão toda de dualidade demoníaca, porque agora quem está voltando à cena com várias releituras é os slashers, né? Os slashers lá da década de 80, né? Que isso não vem à toa, né? Isso vem recuperando lá o discurso do Reagan na década de 80, né? Make America Great Again, que o Trump vai fazer isso também, mas tem surgido dentro do cinema muitos filmes com a temática de possessão demoníaca, que eu já estou, assim, vamos dizer, grosso modo falando, meio de saco cheio. Inclusive, tem um filme, A Ordem do Demônio, um negócio assim, não é A do Demônio, que é um filme coreano, né, que a indústria coreana está pegando isso dos americanos, e é um filme coreano que fala de exorcismo, mas é um exorcismo romano, né? Que é uma cultura que é totalmente diferente da cultura ocidental, né? Mas dentro das séries de streaming, o que vem assim a mais emblemática é a Maldição da Casa Rio lá, da Netflix, né? Então ela em séries mesmo a gente já não tem mais visto essa questão. E não, sim, fizeram a série do Exorcista, tem a série do Exorcista, e tem a série também, a do Damien, que vai falar lá da profecia, né? Então, a gente tem essas 3 séries que eu estou me recordando agora. Aqui no chat até fizeram uma pergunta também. A Missa da Meia-Noite? Não conheço, não sei nem do que se trata. É uma série? A Missa da Meia-Noite eu não conheço também, não. Oi, vou falar aqui. Estão me escutando? Sim. Não, a Missa da Meia-Noite seria uma trilogia com a Mansão Bly, a Casa Rio, né? A Missa da Meia-Noite, que tem um padre, tem um demônio, né? É interessantíssima a série. Eu vou dar uma... Depois eu tá vou... na Netflix também. Tá na Netflix também? Eu tô aqui olhando. Os discursos, as preleções do padre ali são maravilhosas a gente escutar, assim, né? O jeito que ele fala do demônio. E o enredo da série é boa também. Para mim, das 3 ali, é a melhor delas. E repete, Simone, mais ou menos esse tipo de narrativa da invocação do mal, essa relação de medo, religião, caminha mais ou menos por aí? Sim. Sim, vai mais ou menos na mesma linha. É uma população que fica isolada numa ilha, né? Então tem aquele discurso religioso todo. É muito interessante. Muito legal. Muito obrigado pela indicação, viu? Também. Sim, claro, pode falar. Não, obrigado pela indicação também, porque é um universo tão grande de série, tanta filme, que antigamente a gente não tinha tanto acesso, né? Que a gente não consegue também. A gente trabalha, tem outras coisas, então eu não consigo me dedicar a tanta coisa assim também.
Oxalá se a gente pudesse, né? Nossa, quem dera, oxalá se a gente pudesse, né? Entendo. Obrigado. Vamos ver se mais para frente o pessoal vai levantando mais questões aí sobre sua apresentação, sobre sua temática, e aí a gente volta com a palavra contigo, tudo bem? Uhum. Então vamos de trás para frente. Luiz Roberto, tudo jóia? Eu fiquei com uma questão e fiquei muito instigado, viu, a assistir a série que você trouxe. Não conhecia sequer, tinha ouvido falar da série. Então, a primeira oportunidade que eu tiver de descanso, eu vou pegar para poder assistir. E deixa eu te perguntar, talvez seja muito cedo, né, projetar alguma coisa nesse sentido, porque você falou que só tem uma primeira temporada. Isso. Então, as primeiras temporadas, elas têm, em geral, né, uma característica de ambientando mais, né, apresentando mais os personagens, a história, às vezes não dá o aprofundamento devido àquela dimensão, por exemplo, política que a gente está discutindo e tal. Mas como você já havia falado dessa questão da conscientização, como que a série apresenta, começa a demonstrar essa questão desse processo de conscientização do trabalhador? Em que sentido? Que comumente a gente pode falar em conscientização, pelo menos em dois sentidos. Conscientização quanto um estado mental, entendi a realidade, no caso ali do ambiente da série, entendi então qual que é o meu trabalho, o que eu estou fazendo, porque é uma das questões que, pelo que eu compreendi, parece que eles não compreendem. Então, tem essa noção de conscientização que geralmente permeia o senso comum, que é um estado mental, que é um recorte da realidade, e tem um sentido de conscientização, que é um sentido político, filosófico, muito ligado à tradição marxista, que aqui no Brasil, por exemplo, Freire trabalha com muita propriedade, que conscientização não é só um entendimento da realidade, mas é uma ação sobre ela, é transformação. Então, a série, ela, quando você fala de conscientização, tem essa dimensão desse estado mental, mas abre para essa outra leitura de conscientização como uma possibilidade também de transformação dessa realidade? Sim, eu acredito que sim. A série, como eu disse, é a primeira temporada tanto o mundo externo ainda também não está suficientemente adaptado a essa situação. Então já tem movimentos, embora a maior parte da série seja dentro da empresa, existe alguma manifestação fora da empresa, né? Então, uma crítica ao procedimento. Claro, o protagonista, a princípio, ele defende, o eu externo dele defende essa cisão, essa ruptura, porque lhe convém como uma pessoa em depressão, né? Então ele está e ele também ele consome álcool para esquecer a perda dele. Então, na verdade, é só mais um processo dele de alienação da dor. Ele em vez de ele ir a um psicólogo, ele passa 8 horas em blackout. Então, mas no decorrer da série, essa tomada de consciência, ela vai acontecendo, tanto pelos... É isso que dá o turning point da série, né? Ela começa o plot começa a ficar... a desenrolar a partir disso, né? Porque, de fato, algumas coisas que acontecem, e aí tem até aquele dilema, o paradoxo de Sorites, da filosofia, que quando um monte passa a ser um monte, né? Um monte de areia. Então, com 500 grãos de areia, 600 grãos de areia. Então, quando uma pessoa começa a ser uma pessoa, a ideia dessa cisão é uma ideia muito artificial, porque quando eu passo a ser eu, o que me compõe. Então, de alguma forma, essa minha vida anterior, essas minhas memórias, ainda que não de uma maneira expressa. Então, talvez aí o pessoal da psicanálise, o pessoal que curte Lacan ou Freud vai falar se eu tenho
um inconsciente que atua, esse inconsciente vai atuar nos dois momentos, né? Então, esse inconsciente me ligaria. Então, é muito mais... essa série, ela propõe problemas muito mais amplos do que o que eu consegui abordar ali, né? Mas sim, tem essa dimensão de uma possibilidade de tomada de consciência mas o que é interessante é que as próprias personagens, quando elas estão dentro, elas têm algumas condutas que talvez fora elas não tivessem. Então, por exemplo, um que fora é muito cético, dentro é muito fiel à empresa e tudo mais. Então, essa junção é que é interessante, que mostra que nós somos, de alguma maneira, multifacetados, e ali estão divididos. Então, essa cisão, ela causa uma multiplicação, né? Se nós pensarmos que nós temos corpo e mente, então eles têm dois corpos e duas mentes, e estão unidos de alguma forma. Então existe também um espaço intersticial ali que vai ligá-los, né? Então, toda essa complexidade chama atenção para essa série. Eu também, no começo, eu fiquei muito cético em relação à série. Falei, mais uma série, como o colega falou antes, não dá tempo de assistir, a gente precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas. Mas essa questão da burocracia me pareceu muito interessante, porque eu trabalho em área burocrática, de serviço público, e muitas vezes você faz coisas porque seu chefe mandou fazer. E é assim. Então, também, de uma certa forma, a gente preenche formulários, até mesmo para a universidade, às vezes você precisa mandar um formulário comprovando uma disciplina que você fez na própria universidade, né? Isso acontece, mas por quê? Porque existe uma ordem para fazer. Então, existe uma coisa cíclica, né? Essa referência aí que colocaram nos comentários a Kafka, tem uma certa referência a Kafka, sim, né? Porque é um absurdo, mas a burocracia, ela é muito parecida com Kafka, né? Eu não vou até brincar com isso, porque a questão do Kafka, ele é genial na Europa. Eu não sei se ele seria genial aqui, porque muitas dessas coisas nós fazemos, né? O nosso procedimento burocrático é muito kafkiano. Então, nesse aspecto, me parece que a série abre um leque para discutir essas questões éticas mesmo no trabalho, porque a gente critica, e eu peguei o Eichmann em Jerusalém, porque ele faz as coisas porque existe uma ordem superior, existe uma cadeia de comando que lhe manda fazer o que ele faz, que é horrível o que ele faz. Mas até que ponto, quando você está numa cadeia burocrática, você também não faz uma coisa que a sua consciência, se você analisar, a sua consciência diria para não fazer. Mas é isso, ó. Não sei se eu respondi a questão. Muito obrigado, viu, Luiz Roberto. Alexandra, eu acho que a minha pergunta para você, nesse sentido, vai muito em como que você acha, o que você acha, melhor dizendo, em termos da potencialidade dessa série, você como pedagoga e também, né, para trabalhar com questões, por exemplo, da diferença, da diversidade no ambiente escolar. Por que eu estou falando dessa questão? A gente vive num contexto de intolerância muito grande, e a figura do Uhtred, ela é muito legal, porque o personagem principal é um ser de dois mundos que, ao mesmo tempo, não é de mundo algum. Sim. Lembra muito, não sei se você já viu aquele filme do Tom Hanks, O Terminal, em que... É o que ele está no aeroporto? Isso. Ele acaba parando no aeroporto e virando cidadão de lugar nenhum. Uhum. O país dele entra em guerra civil, ele não pode entrar nos Estados Unidos, ele tem dificuldade de retornar, então, a princípio, ele se transforma, ele se torna, se constitui um cidadão de lugar nenhum. O Uhtred é meio que isso, um cidadão de lugar nenhum. Em que sentido que eu estou falando isso? Quando ele está entre os vikings, há sempre uma desconfiança, ele é um saxão.
Sim. E ele é tratado como um saxão, mesmo tendo sido criado, né, desde, sei lá, 9, 10 anos de idade, mais ou menos, entre os vikings, ter assimilado muitos elementos da cultura e tudo mais, ainda assim é um saxão, ele não é um viking de verdade. E ele sofre muito preconceito com isso. Quando ele está entre os saxãos, é a mesma coisa. Ele é um viking, ele é um bárbaro, ele é um anticristão, anticristo. E ele acaba vivendo nesse contexto que ele não tem lugar. E mostra na série essa intolerância muito grande desses dois mundos em aceitá-lo, em concebê-lo. O que você acha das possibilidades de trabalhar no contexto escolar mesmo com essa série, discutindo, sobretudo, essa questão da constituição da identidade humana e pensando também essa questão das diferenças, da diversidade, enfim? Uhum. Que olhar bonito o senhor trouxe para a discussão. Na verdade, a minha mente, com relação ao Último Reino, fica fazendo várias conexões. Quando eu me inscrevi para o colóquio, eu pensei, vou fazer associação com a identidade. Depois eu pensei, não vou não, porque no colóquio passado eu falei sobre Grey's Anatomy e foquei na questão da identidade. Porque na série Grey's Anatomy, nós vemos vários tipos de relação entre várias pessoas, vários gêneros, várias situações, mas no Uhtred a gente também vê esse sentimento de pertencimento que eu associei aos nomes que ele tem ao longo da temporada. Então, ele se apresenta primeiro como Uhtred de Bebbanburg. Aqui, ele é anglo-saxão. Depois, ele se apresenta como Uhtred de Ragnarsson. Aqui, ele é viking. E como o senhor falou, o lugar dele no mundo é uma construção nas temporadas. Aí não posso avançar para não dar spoiler para o senhor. Mas sim, seria muito interessante trabalhar em sala de aula a questão identitária. O que nos identifica como indivíduos e como pertencentes a grupos. Esse nosso pertencimento diz da maneira como nós nos reconhecemos no grupo e da maneira como o grupo nos reconhece. Excelente, Alexandra. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre essa série. Aí o meu marido, ele começou a assistir a série comigo e depois ele parou. Mas não adiantou ele ter parado, porque eu assistia e contava para ele. Não, você precisa saber, aconteceu isso. Mas aquilo, olha a escolha feita lá atrás, como se refletiu aqui, não estou vendo saída. Enfim, muito interessante. Muito legal. E bom saber que você participou da edição passada, está participando dessa, e espero encontrar contigo no ano que vem novamente, hein? Ah, tomara! Aliere, eu fiquei com uma dúvida, né, em relação à série que você apresentou. Aliere, está me ouvindo? Está aí, Aliere? Eu não vejo o nome dela mais aqui na relação de pessoas, professor. Pois é. Ela não está, que eu fiquei com uma dúvida em relação a essa, porque eu não assisti a série e eu gosto muito desse universo de heróis e tal, e eu tinha elaborado uma pergunta, porque a resposta dela ia dependendo da resposta dela, eu iria começar por hora a assistir a série, ou então ia postergar um pouquinho. Mas tudo bem. Pessoal, mais alguém aqui que está na sala aqui do Teams conosco, ficou com alguma dúvida, gostaria de sugerir alguma coisa dentro do que foi discutido, gostaria de fazer alguma pergunta?
Luiz Roberto está com a mão levantada. Pode falar, Luiz Roberto. Isso. Eu gostaria só de elogiar de novo o trabalho da Alexandra, né? Que ainda bem que ela foi antes de mim, porque daí ela abordou a questão da ética e ela falou sobre as teorias, né? As teorias da ética deontológica, e eu só sugeriria para ela, se ela for publicar, que ela use, em lugar de usar o Henri Bugalho, que ela use o Michael Sandel no livro Justice, no qual ele fala melhor sobre as teorias da justiça, né, e sobre o dilema do ferry boat ali que ela citou, né? Então essas questões da ética, que inclusive se eu for publicar eu preciso melhorar a minha, e daí seria interessante dar esse viés de teoria da justiça, que seria mais interessante. Eu acho uma sugestão, tá, colega? Por gentileza, me entenda bem. Eu agradeço. Eu trouxe para as nossas considerações o Henri Bugalho por causa do exemplo especificamente. E porque ele fala umas coisas muito interessantes. Ele é bastante provocativo. Eu faço coro ao Luiz Roberto, sabe, Alexandra? Luiz Roberto, você é de qual área? Eu tô fazendo mestrado em letras, mas eu sou formado em direito também, como a colega. Ah, que bacana! Muito legal. Eu sou também da área da filosofia e também prefiro a referência tal como Luiz Roberto sugeriu. Me parece assim de uma profundidade muito maior, só que eu não cheguei a sugerir, porque, por hora, as nossas comunicações, a gente ainda não está recolhendo, né, textos para publicação, mas a sugestão é que vocês, sim, aprofundem as discussões de vocês, para que a gente tenha material escrito, publicação, assim, vai ser uma contribuição muito interessante. Pessoal, mais alguma pergunta, questionamento entre os próprios comunicadores e comunicadoras? Eu vejo uma pergunta no chat que eu gostaria que o Luiz Roberto respondesse. Essa de como conciliar a ética com os meios? Mesmo. Não, mas bom, a ética, né, o professor que é da filosofia sabe melhor do que eu, a ética ela traz problemas e a gente fica, e na filosofia, a filosofia mesmo desde o começo, ela traz problemas que não são necessariamente para nós resolvermos, mas para nós pensarmos sobre eles. Né? Aquela questão de se você levar a sério a ética deontológica do Kant, se um nazista chega na sua porta e pergunta onde é que está um judeu, você teria que dizer a verdade, porque você não quer viver em uma sociedade onde a mentira seja uma regra. Né? E você se responsabiliza pelo que você faz. A sua conduta tem que ser correta e não a do outro. Só que esses dias eu assisti até uma palestra do professor Denis Coitinho, que é aqui da Unicinos, do Rio Grande do Sul, e ele falava sobre isso. Ele falava, obviamente, que não é, se o nazista chegar na sua porta, a atitude correta não é você entregar o seu amigo judeu, né, que está escondido dentro da sua casa. A reflexão, às vezes, e para isso a ficção ela é muito importante, essa possibilidade da estética de nos fazer refletir, e nesse passo a literatura, o cinema e as séries, ela nos serve para ampliar a nossa mente com o plexo de possibilidades com os quais nós temos que lidar. Né? Você chegou a usar o exemplo que chegou a virar um filme com Samuel L. Jackson, eu não me lembro agora o nome, mas era esse. Ele prendia um sujeito que tinha uma bomba e aí ele torturava o sujeito para conseguir impedir que a bomba explodisse. 24 horas? Pode ser, porque... Parece. É isso, né? 24 horas com Jack Bauer, isso. Tem vários... Tem um pouco de ficção nesse sentido, mas ela é importante para que a gente pense, né, numa situação extrema o que fazer. E mesmo, por exemplo, o dilema do ferry boat, que você citou, né, do trenzinho, quando fizeram experimentos
experimentos de verdade com isso, experimentos sociais, as pessoas tendiam a não fazer nada, né? Embora uma ética utilitarista pareça óbvia na situação, as pessoas não faziam nada porque elas ficavam paralisadas, né? Eu vi isso num curso. Então, assim, essa dificuldade que nós temos de lidar com a ética, né? Eu acho que eu não respondo a pergunta, mas eu não sei se é possível respondê-la. Deixa eu trazer uma provocação. A ética, para mim, ela é importante quando nós trazemos para as nossas vidas. Aí, como trazer a ética utilitarista e a ética deontológica para as nossas vidas? Os problemas que os filósofos trazem para nós, como esse que eu dividi, do Henri Bugalho, para além do exercício do pensamento, quando a gente traz os problemas para nós, eu penso que fica mais palpável. Nós ainda vivenciamos a pandemia. Aí, na pandemia, como nós nos comportamos? Nós ficamos esperando que um governo se manifeste para decidir as nossas vidas, para definir que a máscara de uso obrigatório, que nós devemos lavar as mãos, usar álcool e manter distanciamento social? Ou cada um de nós, com aquilo que já estudou e tem dentro de si como conhecimento, pode assumir a responsabilidade por cuidar de si mesmo e cuidar da coletividade. Esse também é o papel da ética. Senão ela fica num nível que nós não conseguimos alcançar. Ficar só no mundo das ideias é pouco, porque nós vivemos com essas ideias. Nós espalhamos essas ideias com as nossas condutas, com as nossas falas. Então, eu pensei assim, para a pergunta, como conciliar a ética com os meios usados para atingir um suposto bem maior, cabe nós refletirmos qual ética. Porque a ética do outro que afeta as nossas vidas, como na série que eu trouxe, a ética do rei afetou a formação de um país inteiro. Mas a ética de Uhtred, representando nós como povo, como população, também afetou. E aí, nesse contrabalanço, o que vale? Qualquer atitude é válida para o bem comum, qualquer coisa que a Alexandra faz é válido para a coletividade que me rodeia? Aí a resposta é não. Porque se aquilo que eu faço fere o outro, tira do outro um direito que é garantido, por exemplo, na Constituição, não está correto. Mas o que importa? A Liere, ela apresentou isso, ela falou. Eu guardei alguma coisa nesse sentido, assim, de que aquilo que importa é como nós nos comportamos diante daquilo que nos acontece. Se a pessoa é cruel conosco, ela abre a possibilidade de nós também sermos cruéis com ela, ou eu vou oferecer uma outra possibilidade de resposta? A minha fala, ela vem sim carregada das convicções íntimas religiosas que eu carrego, e sinceramente que cada um de nós carrega. Se nós dizemos que devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, é no dia a dia que nós temos de mostrar que somos coerentes com aquilo que acreditamos. E a ética, ela diz disso. A ética é essa forma, é essa maneira de nós refletirmos acerca dos valores que nós abraçamos. Então, não é possível que nós conciliemos todos os meios usados para atingir um suposto bem maior. Porque em muitos momentos, diante de uma ética opressora, nós vamos oferecer uma ética para a libertação. Diante de uma
ética utilitarista, nós vamos oferecer uma ética deontológica, ainda que a gente não saiba ou não conheça esses nomes e seus significados. Foi o que eu pensei para a resposta. Joia, joia. Legal desses diálogos é justamente essa natureza da diversidade do pensar. Duas falas legais, nós vimos uma crítica a uma perspectiva deontológica e uma defesa numa perspectiva deontológica. E eu vou, obviamente, deixar a questão aí em aberto para quem quiser contribuir. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de fazer entre vocês mesmos, interlocutores, pessoal da mesa? Porque se não tiver mais nenhuma questão, a gente vai encerrar, então, hoje a nossa apresentação, a nossa mesa aqui. Bom, não havendo ninguém se manifestado a esse respeito, gostaria de mais uma vez agradecer a todos, todas. Muito obrigado, gente, pela apresentação. Reafirma a Liere, Alexandre, Luiz Roberto, Fernando, Rafael. Obrigado pelos trabalhos, pela dedicação com que vocês estão articulando um elemento tão interessante da cultura pop, né? São as séries de TV, de stream, pensando nas pesquisas de vocês. Eu costumo brincar, dizer que as séries também ocupam um lugar muito legal de uma espécie de... como é que se diz? Um exercício mental, sabe? De criar, nesse sentido, situações provocativas, ilustrativas, que questionam a nossa realidade, o dia a dia. Então, assim, as séries, elas têm um poder muito interessante de trazer novas narrativas que nos ajudam a pensar a nossa própria realidade. Entra aí como um exercício mental sobre muitos aspectos, sobre muitos temas. Então, muito obrigado. Gostaria de reforçar mais uma vez a palestra de daqui a pouco, às 19h30, pelo YouTube, no canal nosso do Colóquio das Séries de TV e de Streaming, no próprio site, onde vocês tiveram acesso a esse link. Vocês vão lá também tem o link de onde vai ser do link do vídeo da transmissão de hoje. Vai ser com o professor Giovanni Zanotti. O tema é Coisas Estranhas, o Tempo do Mundo Invertido. Então, assim, nós vamos fazer uma discussão muito legal de uma série que hoje está bombando, muito legal também essa série. O professor Giovanni Zanotti é professor que vai fazer uma transmissão direto lá da Itália. Ele é doutor pela Universidade de Pisa, italiano, então fala português muito bem, então vocês não vão ter problema, não. Então vai ser um prazer, professor também, né? Lá da UNB, enfim. Então vai ser uma oportunidade única de diálogo com o primeiro nome internacional, então, que a gente traz para participar aí do nosso colóquio. Ficam todos e todas convidados para participar, então, às 19h30 no YouTube. Gente, no mais, um forte abraço, muito obrigado a todos e até mais. Até breve. Tchau. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde.